Após o último suspiro de Jesus na cruz, uma escuridão caiu sobre o mundo. O céu se fechou, o véu do templo se rasgou, e a esperança parecia ter morrido com ele. Os discípulos estavam dispersos, os inimigos satisfeitos, e o corpo do Salvador jazia em um túmulo escavado na rocha. Era o fim da sexta-feira. Mas no invisível, o céu e o inferno estavam em alerta. O sábado seguinte ficou conhecido como o Sábado Santo. Um dia de silêncio absoluto na terra, mas de atividade intensa no mundo espiritual. A Bíblia diz que Jesus, após sua morte, desceu às regiões inferiores da terra. Em Efésios 4:9, lemos: Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Mas por que Jesus desceu? O que aconteceu durante os 3 dias entre sua morte e ressurreição? Ele estava inativo, descansando? Ou havia uma missão silenciosa, um propósito oculto que poucos compreendem? A resposta para essas perguntas está no plano eterno de redenção, no qual a morte de Cristo não foi o fim, mas o início de uma grande vitória espiritual. Para entender, é preciso olhar além do véu da realidade visível. Na cultura judaica e cristã antiga, havia a crença em um mundo inferior, chamado de Hades ou Seol. Era um local onde as almas dos mortos aguardavam, umas em paz, outras em tormento. Era dividido, segundo a tradição, entre o seio de Abraão, lugar de consolo, e o lugar de tormento, onde os ímpios sofriam. Jesus falou disso em Lucas 16, na parábola do rico e Lázaro. Ali, vemos que havia consciência, memória e sofrimento para alguns, e consolo para outros. Era esse o cenário do mundo espiritual. Almas aguardando a revelação plena da salvação que agora se cumpria. Cristo, ao morrer, não foi direto ao céu. Em Atos 2:31, Pedro cita o Salmo 16 e diz que Jesus não foi deixado no Hades. Isso indica que ele passou por lá, mas ele não foi como um prisioneiro, e sim como um libertador. Em 1 Pedro 3,19, está escrito que ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Essa pregação não foi de arrependimento, mas de proclamação, uma declaração de vitória, como um rei que anuncia o fim da guerra. Ali, nas profundezas do Hades, estavam os justos do Antigo Testamento: Abel, Noé, Abraão, Moisés, Davi, os profetas. Todos eles aguardavam o cumprimento da promessa. Não puderam entrar na presença de Deus antes da cruz, pois o pecado ainda não havia sido plenamente expiado. Eles criam na promessa, mas precisavam do Cordeiro verdadeiro. E então, Jesus chegou. Não com correntes nos pés, mas com autoridade nas mãos. Ele desceu para proclamar libertação. Para dizer: eu sou o cumprimento da promessa, o sacrifício perfeito, o Filho de Deus. A luz penetrou as trevas, e os portões do Hades começaram a se abrir. Essa cena não é apenas espiritual, mas também simbólica. O Sábado Santo representa o tempo entre a promessa e o cumprimento, entre a dor e a glória. Enquanto na terra todos estavam em luto, o céu se preparava para a maior vitória da história. Jesus não apenas morreu, ele venceu nos lugares mais sombrios, conquistando o impossível. A cruz foi o começo da vitória, mas o que aconteceu no mundo espiritual foi ainda mais grandioso. O Sábado Santo foi o dia em que o inferno foi abalado, as correntes quebradas e as almas cativas, finalmente, libertas. A vitória de Cristo não foi limitada ao que aconteceu na cruz. Ela se estendeu ao mundo espiritual, onde ele proclamou a redenção completa para os justos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.